Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do QGCast, o podcast da QG Feminista. Quem tá falando aqui é a Natália, fêmea brava no Medium. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que é complexo, é difícil, sempre dá treta, que é feminilidade. Tô aqui hoje com a Melina Bassoli, que também escreve na QG Feminista. Olá, pessoal. E com a Arpia. Oi, gente. Oi, pessoas humanas, seres humanas. Então, eu queria começar esse papo de hoje, que é sobre feminilidade, com uma história, né? A gente passou agora março, eu tive várias escolas com a minha coletiva fazendo oficinas sobre feminismo, sobre a luta das mulheres. E aí, feminilidade é sempre um ponto que pega, né? É muito impressionante como a gente está em 2020 e ainda tem gente que acredita que existe o cérebro rosa e o cérebro azul, né? O cérebro que te faz agir como uma menina e o cérebro que te faz agir como um menino. Ou que as mulheres têm uma natureza para o cuidado, que as mulheres têm uma essência, né? Alguma coisa assim, como se fosse inata, algo que viesse com a gente, né? Desde o momento que a gente nasce. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, assim, sobre o que vocês acham que é a feminilidade, né? E falassem um pouco o que vocês acham dessa história de cérebro rosa, cérebro azul, de essência. O que você acha, Mel? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que as mulheres elas não se empoderam invocando pretensas essências místicas do feminino, tá? Nós não somos seres místicos, nós somos seres humanos, nós somos dotadas de razão, nós possuímos capacidade humana plena, tá? E não existe essência feminina. A própria ideia de que tem uma natureza feminina, ela já é um estereótipo. Ela é ruim porque ela animaliza as mulheres, ela tira o que tem de humano em nós e a nossa capacidade criativa. Tá? Quando a gente diz que mulheres são mais próximas da natureza, mulheres são cíclicas, né? É como se a gente fosse um ser místico mesmo, e não um ser humano. E por isso nós seríamos também incompreensíveis, né? Tem essa ideia de que as mulheres não fazem sentido, as mulheres são meio irracionais, né? Não sabem direito o que querem, né? Inclusive a gente faz joguinhos, nós dizemos coisas que não queremos na realidade, né? Como, por exemplo, negar um sexo a um homem. Eles acham que a gente está fazendo só um jogo, está fazendo doce, né? Que a gente quer sim, então eles podem fazer o que quiserem com a gente. Essa ideia de que a mulher é irracional, ela serve também aos homens, tá? Qualquer discurso que pregue uma essência feminina, ele é conservador, mesmo que a linguagem usada possa aparentar o contrário, tá? Por exemplo, invocar um suposto poder feminino, mas a ideia de essência, ela vem impregnada de estereótipos, que é isso que você disse, tem uma alma feminina, um cérebro feminino e coisas desse tipo. Então, eu concordo com vocês. Não existe essência feminina, né? Eu concordo que isso serve para desumanizar mulheres, imaginar que existe alguma coisa que está além do que o que a gente, enfim, de seres humanos. Eu acho que a gente esquece muito que nós somos seres humanas, sabe, assim, desumaniza isso mesmo. Essa ideia do mito, né, esse mito da essência feminina, ele serve para a manutenção do nosso status subordinado mesmo, de servir ao patriarcado, de servir aos homens, e são vários aspectos e engloba, embora o que chame mais atenção, ou quando se fala em feminilidade, eu imagino sempre vem primeiro à tona a questão da aparência, né? Enfim, da maquiagem, da roupa, mas isso vai muito além, né? Isso perpassa todos os aspectos da nossa existência. Eu vejo a feminilidade como a socialização mesmo para ser mulher nessa nossa sociedade que dá esse lugar de subordinação para as pessoas do sexo feminino. É isso, assim, na verdade, em vários espaços que eu já tive, essa coisa da feminilidade, ela pega muito, porque quando você fala com jovens ou com mulheres em geral, né, pergunta para eles o que é uma mulher feminina, é é muito rápido, né, é muito rápido. Eles começam a falar dos estereótipos, eles começam a falar da artificialidade da feminilidade, né, que na verdade
o que a gente entende, né, a doçura, a delicadeza, ou mesmo mais artificial ainda, né, a maquiagem, o salto alto, a saia justa. Esses aspectos, na verdade, eles são a ponta do iceberg, né. Eles são sinalizadores do que de fato a gente é criada para ser, né. Na verdade, eles servem como, assim como a menina fura, né, lá a orelha desde do segundo dia de nascida, para demonstrar que ela é uma mulher, esse é o primeiro aspecto dali da ponta do iceberg da feminilidade, que é, a partir de agora ela vai ser criada para submissão, né. Então, na verdade, esses artifícios que as pessoas defendem com unhas e dentes, como gosto ou como escolha, né, "Ah, eu gosto de usar salto, eu gosto de usar maquiagem", tudo bem, né, tudo bem você escolher individualmente isso. Mas esses são sinais, assim, essas são evidências da nossa socialização, né, são evidências da socialização para a submissão que a gente foi submetida, né. Exatamente. E é bem importante que isso esteja muito bem demarcado, e na nossa cultura é o brinco, mas em outras culturas tem outros signos, né? Porque essa socialização ela é feita por todos os indivíduos. Então é preciso que ela apareça de uma maneira muito clara, que fique muito claro para todos na sociedade, para outras mulheres, para os homens, para as crianças. É preciso que ela fique muito clara para todos, porque todo esse sistema contribui, né? Então, é muito importante, por isso que se faz essa divisão desde cedo, assim, é bem mesmo para separar duas castas, não é, Melina? Eu acho que o que a gente precisa ter em mente disso que vocês falaram é que o mito da beleza, ele determina o comportamento das mulheres, né? O mito da beleza é feminilidade também. Então, assim, a beleza, ela é justamente uma parte, né, visível da feminilidade, mas a feminilidade, ela é sobre comportamento, sobre controle de comportamento de mulheres. Então, e preocupar também bastante com a imagem, né, faz com que as mulheres dispensem menos tempo em outras coisas. É uma forma também de controlar como a gente age, é uma coerção social, tá? E vai acabar destruindo a gente psicologicamente também, porque a beleza, essa beleza perfeita, né, que o patriarcado tem, ela é inexistente. Ninguém está sempre dentro desse padrão. Tá? É um sistema que é feito para acabar com a autoestima das mulheres mesmo, tá? O corpo e a imagem ideal, eles não existem. Eles são ideias impossíveis de atingir. Tá? A mulher ideal, ela é sempre mais magra e mais jovem na nossa cultura, né? Isso causa distúrbios físicos e emocionais nas mulheres. As mulheres vão passar fome para entrar nesse padrão. As mulheres vão estar sempre gastando energia mental para saber se elas estão bonitas o suficiente. E a gente é ensinada, né, que se a gente, não reproduz esses padrões da feminilidade, a gente na verdade, então é masculina, né. É como se a gente tivesse que escolher entre a feminilidade e a masculinidade, só que a masculinidade não é uma possibilidade real para as mulheres, porque ela foi justamente a masculinidade é o centro, né. A gente costuma agir como se existissem 2 coisas diferentes, masculinidade e feminilidade, mas a própria ideia, de feminilidade é uma continuação da masculinidade. A masculinidade criou a feminilidade, não é isso? Pra poder, se construir enquanto masculinidade, inventou o outro, né. Quando a gente fala sobre essa coisa mística e tal, do poder feminino, a gente remonta à própria história da dominação feminina, né. Porque se a gente vai ler a Beauvoir lá, quando ela ou a própria Rosemarie Muraro, quando vai contar a história do patriarcado, né, elas falam que a dominação dos homens sobre mulheres também, tem a ver com a transformação da mulher no ser divino, né, no ser animalesco, divino, relacionado à natureza, e no ser que precisa ser explorado, né, no outro que precisa ser explorado. Então a gente age como se a feminilidade e a masculinidade fossem 2 coisas diferentes, quando na verdade, a masculinidade criou a feminilidade para a dominação das mulheres. E aí eu acho que a gente podia falar um pouco disso, né, sobre como não existem 2 coisas, distintas, né. Então, se você pega também na Margarita Pisano, que eu sei que você adora, né, Natália, ela vai falar que a feminilidade é uma construção organizada dentro da masculinidade e a serviço desta, né. Você tem uma norma social que é o masculino,
e você tem tudo transformado a partir daí para ser o feminino. O homem ele não precisa fazer nada para ser homem. Ele é homem e pronto, né? As mulheres elas precisam estar sempre se transformando, sempre, seja a aparência, né, por meio de depilação, de maquiagem ou até de cirurgia plástica, de regimes e tal. E ela precisa também estar sempre trabalhando. A mulher tem que saber cuidar da casa, a mulher tem que saber cuidar de criança, tem que saber cozinhar. O homem, se ele chegar em casa, não fizer nada com a aparência dele, sentar no sofá, ele já está agindo como homem. Ele não precisa fazer nada para ser aquilo. E as mulheres têm que estar o tempo todo cuidando de alguma coisa ou de si mesmas. Inclusive, eu separei aqui uma frasezinha, não é de nenhuma escritora famosa, é de uma arroba na internet chamada eCrypted. Eu acho que vocês já viram isso, que eu acho fantástico e se encaixa muito bem. Que diz assim, abre aspas, não se depilar e não usar maquiagem são literalmente não comportamentos. É a completa falta de ação. Mas fazer literalmente nada é masculino, porque homens são os únicos a quem é permitido ser. Eu acho essa frase muito simbólica, porque é exatamente isso que a Nath falou e Mel falou também agora. Quer dizer, o homem ele só existe, então a masculinidade é lá, aquele neutro, né, que precisa desse outro como se fosse um espelho para que ele possa dominar sobre quem é feminilizado, no caso, as mulheres, né? Eu acho essa frase fantástica, não sei se deu para vocês ouvirem aí direitinho, mas eu acho ela muito boa. Deu sim, eu achei ótima também, achei bem resumido assim do que eu estava querendo dizer. E é isso, eu acho que a gente tem que focar mesmo que a feminilidade é uma construção patriarcal, ela pressupõe a submissão, tá? A ideia de que as mulheres são mais delicadas, mais frágeis, mais compreensíveis e também devem estar sempre bonitas, né? Tudo isso é construído para marcar uma ideia de inferioridade na nossa sociedade. E é um problema também, inclusive, de várias pessoas autodenominadas feministas, né? Porque existem mulheres, inclusive, que chegam a exaltar a feminilidade, não só não criticar, como exaltar, né? E é por isso que a gente precisa sempre olhar para as coisas de forma crítica, resgatar um movimento de mulheres autônomo, né? E um movimento que reveja toda a estrutura patriarcal, que não queira inserir a gente numa estrutura patriarcal, mas destruir essas instituições. É isso, né, e aí voltando na na Margarita Pisano, que é, enfim, como você bem disse, adoro, ela justamente junto com as feministas chilenas vão, descrever a feminilidade, né, como e também pegando carona na Beauvoir, né, como a soltrice, né, como essa anulação do ser, né. E aí como que e é isso, vai muito além dos adereços, vai muito além da maquiagem, vai muito além desses símbolos e artifícios que a gente usa pra dizer: "Não, não, eu sou mulher, olha aqui, ó, eu uso salto. Não, eu sou mulher, eu uso". Eu estava lá essa semana falando com os jovens, e aí inclusive sobre feminilidade, e aí uma das meninas falou: "Ah, mas olha aí, ó, você tá de brinco". Isso isso muitas vezes é o que faz de nós mais mulheres, né. Ela falou: "Ah, eu gosto de usar salto, eu gosto de usar maquiagem, principalmente quando eu tô me sentindo mal. Essas coisas me fazem me sentir mais mulher". E aí eu questionei, eu falei: "Ah, mas você acha que num dia que eu não tô com brinco, não tô de saia, não tô, enfim, maquiada, eu sou menos mulher?" E aí ela falou: "Não, não acho". Aí eu falei: "Então por que que a gente é mais mulher, por que que a gente se torna mais mulher quando a gente, né, digamos, se emperequeta, né, se enfeita?". E aí eu levantei essa bola e aí a gente chegou à conclusão que justamente do que a gente tá falando, né, que a ideia do que é o feminino na sociedade é uma ideia de massacre da subjetividade, né. É uma ideia de anulação de subjetividade e com isso destruição de autoestima. Então, chega a ser absurdo, né, mas é o que a gente tem visto, as pessoas, dizendo que, primeiro, né, beleza é algo que realmente importa, né, quando na verdade a gente sabe que, beleza é uma exigência especificamente das mulheres, feita às mulheres, né, e essa beleza ela só é alcançada se a gente se artificializar, se a gente
domar, o que as pessoas consideram ser os nossos instintos selvagens, né, se a gente for silenciada, se a gente não correr, se a gente não gritar, se a gente não se colocar. Então, é muito engraçado, porque desde muito jovens as meninas já entenderam isso. Elas já entenderam que o que faz delas serem vistas como mulheres na sociedade é justamente a artificialidade da feminilidade, né. Isso é violento, né. Sim, muito violento. Eu fico imaginando o impacto psicológico nisso na gente. Você vê que também isso acaba servindo até para os outros, né, fazerem, como é que eu posso dizer assim? É um motivo de gozação até para quem não faz. Então, o que eu queria dizer assim, por exemplo, se diz muito, a mulher não pode ver uma superfície espelhada, né, que já está querendo checar a aparência. E se fala isso de uma maneira um pouco degradante, falando como se fosse uma coisa superficial. Só que ela está aprendendo desde pequenininha que o valor dela está na aparência, né? A gente, como a Melina colocou também muito bem, assim, não existe a mulher perfeita. Se você pega mesmo as mulheres que estão super dentro do padrão, você vai falar com elas e elas vão ter lá N questões com isso, né? Elas vão estar sempre achando que tem alguma coisa que precisa melhorar. Mas também é isso, assim, a gente, embora esteja falando desse superficial, que chega a esse exagero de que quando você não está feminilizada ou demonstrando isso na aparência, é como se você não quisesse ser mulher. Isso é muito louco, gente. Isso tem um impacto muito grande no psicológico. Eu só consigo, assim, bom, atinge tudo, né? A gente está falando aqui da ponta do iceberg. Acho que a gente pode continuar a partir daí, porque tem muito mais coisa. Se você for falar em instinto materno, gente, nossa, é como se você estivesse tirando assim a maior, sei lá, o maior tesouro, entendeu? De uma mulher dizer que não existe instinto materno, entendeu? Pelo menos na minha vivência, na minha conversa, é muito isso, assim. É como se eu estivesse tirando uma parte assim tão importante do ser mulher e dissesse assim, ué, como assim? Então ser maternal, como que não é um instinto? Eu fico muito impressionada assim com isso. Eu não sei qual é a avaliação de vocês sobre isso, mas acho que o instinto materno, esse tal instinto materno, já começa aí a descer um pouquinho no iceberg. Ou não, ainda está lá na ponta. Eu acho que essas coisas elas estão bem ligadas, assim. Inclusive, quando a gente fala de beleza, a gente sempre pensa em juventude, né? Vocês viram aquela apresentação daquela moça, que eu esqueci o nome, mas o show se chama Nanette? É Hannah Gadsby. Hannah Gadsby. Isso, obrigada. Ela fala sobre... Ela conta uma história, né, do Picasso, que tinha sempre namoradas bem jovenzinhas, né, e fala que era ótimo quando ele estava nos 40 e a menina estava, sei lá, nos seus 15, porque cada um estava no auge da respectiva vida, né. Então eu acho que essas coisas estão muito ligadas, porque se a gente pensa em beleza, a gente pensa em juventude e a gente pensa também no momento em que a mulher está apta a ter filhos. Porque a partir do momento em que a mulher para de estar apta a ter filhos, né, que ela entra na menopausa, ela já não é considerada tão mulher quanto antes, ela já é um ser que não é para ser desejado. Então, ser mulher também está intimamente ligada à questão da maternidade na nossa sociedade, né? Está ligada à questão da maternagem, e o instinto materno é outra coisa ligada à ideia de essência feminina. É ligada a essa coisa de que nós temos uma coisa que é natural, tá? Que é igualzinha nos outros animais, ou seja, não é uma coisa só de seres humanos, é uma coisa que pode ser vista em qualquer um, e que nos leva a isso, né? Nos leva à natureza, à essência, e não à racionalidade. Eu acho que são coisas que estão sempre muito ligadas, assim. É lógico que a gente fala que a beleza é a ponta do iceberg, mas o iceberg todo é um iceberg só. Tem uma coisa só em que tudo se une, que é essa ideia de submissão feminina no fim das contas, né? Sim, sim, e é isso, né, quando a Hannah Gadsby lá no Nanette, que inclusive todo mundo tem que assistir no Netflix, detesto fazer propaganda de empresa, mas esse show precisa assistir.
Eh, quando ela fala Olha, desculpa, se não tiver Netflix, eu acho que em qualquer programa pirata de streaming tem, hein? melhor ainda, né. Mas quando ela fala disso, ela fala: "Nenhuma menina de 15, 17 anos tá no auge da sua vida. Nenhuma menina com essa idade tá no auge da sua vida". E aí ela tá lá pelos 40 já, ela fala: "Eu tô no auge da minha vida. Eu tô no auge da minha vida. Eu queria ver o Picasso aqui na minha frente agora, pra ver pra dar na cara dele", né. Ela desafia um homem a encarar ela com 40 anos de idade, né. E e é muito interessante, né, a gente pensar como esses estereótipos da feminilidade, eh, como eles são aprisionantes para a mulher, né. Porque é isso, a gente vale enquanto a gente está fértil. E é por isso, né, que a jovem é tão bem vista na sociedade, no sentido de presa sexual mesmo, né. E quais são essas possibilidades que o patriarcado dá pra gente em termos de feminilidade, de ação, né, porque a nós só é permitido agir dessas 2 maneiras, ou como essa possível mãe, esposa, né, dócil do lar, né, ou como a puta, né, que aí é a outra versão também da feminilidade, né, que é a amante, que é essa mulher que não vai ser assumida pela sociedade, para a sociedade, né, que o homem não vai assumir para a sociedade, mas é uma mulher que também serve a ele sexualmente. Então, na verdade, as possibilidades de atuação da mulher, elas estão muito delimitadas pela feminilidade e muito delimitadas pela essa, potencial capacidade reprodutiva, né. E aí, essas 2 possibilidades, tanto faz, né, esposa ou puta, quenga, essas 2 possibilidades são possibilidades de servir sexualmente ao homem, né. Então, na verdade, não nos oferecem nada além de servir sexualmente a homens. E isso só pode ser construído em termos de defesa dessa feminilidade. E eu acho muito interessante que as 2 possibilidades, né, tanto a esposa quanto a amante, ou a mãe e a puta, elas delimitam propriedade masculina. Ou você é uma propriedade privada do homem, no caso da esposa, ou você é uma propriedade pública, no caso da prostituta. Então, assim, você não escapa da ideia de ser uma propriedade, de ser uma coisa na sociedade. E isso é tão louco, gente, porque eu acho que você falou aí bem no começo, Mili, como como é difícil escapar disso, né, gente? Porque mesmo que entenda, por exemplo, essa coisa do lá vai eu mexer no vespeiro, essa coisa do sagrado feminino, ou mesmo, eu vou dizer assim, quem fala assim, ah, não, mas é energia feminina e energia masculina, né? Como se fosse esse yin yang cósmico perfeito, assim. E, bicho, não é assim, porque o que a gente tem que questionar é o que é considerado feminino e o que é considerado masculino, né? Ah, e também que eu ia bom, depois eu quero voltar aí nesse masculino e feminino. Mas é isso, quer dizer, o que é considerado feminino e o que é considerado masculino, não interessa se você for revestir isso de uma, sabe, com uma capa de zen, de hare, de sagrado feminino, porque a gente está voltando sempre para essa coisa do que é considerado feminino e do que é considerado masculino. Isso restringe muito a gente. E é muito interessante notar também que o que é considerado feminino é sempre uma coisa que é longe da razão, né? O sagrado feminino, ou as religiões, ou o horóscopo, todo esse tipo de coisa é considerado território feminino porque está longe da racionalidade. A racionalidade é um território do homem, né? E é justamente isso que a Pia estava falando, de limitação, né, e que a gente também que a gente tá debatendo desde o início, né, da limitação da ação das mulheres no mundo, né. Porque a feminilidade ela é a principal ferramenta patriarcal de conformidade, né, ela é a principal ferramenta patriarcal de mutilação de corpos, né, e de mentes, e de saberes femininos.
né? Quando a gente é ensinada a se conformar a esses papéis sexuais que são designados pra gente desde muito novas, a gente tá tendo a gente tá sendo mutilada, né. E é isso, a gente, esquece como que se cria, a gente se esquece como que se transforma, a gente não consegue pensar em soluções para os nossos próprios problemas, a gente não consegue se entender para além do que esperam da gente, né. Eh, uma outra atividade que a gente fez aí em março, foi uma atividade que, eh, a gente pediu para as meninas, para as jovens, escreverem nos papéis 5 expressões, dividimos em vários grupos, e aí cada grupo tinha que tirar 5 expressões que elas ouviam e que as faziam sentir, incapazes, né. O que que você escuta que te faz sentir fraca, impotente? E aí, qual não foi a minha não surpresa em descobrir que a gente escuta as mesmas coisas o tempo todo, né, que a gente precisa de ajuda, que a gente não vai conseguir sozinha, que a gente é burra, que a gente, não consegue raciocinar, que a gente não aguenta peso e que a gente vai fazer as coisas como mulherzinha. E como que isso vai moldando, a nossa cabeça, a nossa atuação no mundo, né. Como que isso uma outra coisa que aconteceu também nesse sentido, uma vez eu fui fazer uma oficina num presídio feminino, e aí, no final, assim, da atividade, a gente tinha dividido muitos relatos pesados, né, e aí a gente pediu para as mulheres se juntarem em grupo e escreverem as vantagens de ser mulher, né. No início a gente tinha pensado em escrever as vantagens e desvantagens e debater tudo, mas como estava muito pesado o clima por conta dos relatos, a gente falou: "Ah não, vamos escrever só as vantagens, porque aí a gente fica como, né, sai daqui mais pra cima". E aí todas as vantagens elencadas, todas, tinham a ver com a feminilidade. Então quais são as vantagens de ser mulher? Ah, ser guerreira, né, e toda essa romantização que vem em torno da expressão mulher guerreira, né. Por que que a mulher é vista como guerreira, né? Eh, quantos leões uma mulher precisa matar por dia para sobreviver, né? Existe toda uma romantização em torno disso também, em torno da feminilidade, da própria feminilidade, né. Ah, se arrumar, fazer as unhas, fazer os cabelos, ser mãe. Então, assim, acabou que no final elas realmente conseguiram sair mais fortalecidas no sentido de que elas conseguiram identificar vantagens em ser mulher, mas eu saí destruída, né, porque no fim das contas, a gente é tão podada, né, e é isso, as feministas chilenas nos ensinam muito sobre isso. A gente é tão podada das nossas potencialidades, que a gente não consegue enxergar nada para além da feminilidade, né. É muito, não é nem um pouco surpreendente que a depressão e a ansiedade sejam doenças ou estados que as mulheres que atingem muito mais mulheres, né? Porque a gente vive a gente é sempre refém disso, porque a gente tem que estar sempre agindo para parecer mulher, né? E isso leva a gente para umas coisas muito, muito, que eu acho assim bem surreal hoje em dia observando, que é assim, por exemplo, o que é considerado feminino, não é que não existam coisas que não sejam exclusivamente femininas. Existem. Existem coisas que são exclusivamente femininas. Então, por exemplo, menstruar. Menstruar é feminino. Embora a gente saiba de todo o estigma que a menstruação traz, mesmo a pobreza menstrual, né? Essa coisa, por exemplo, das mulheres encarceradas. A gente teve aí recentemente esse episódio que deixou muito claro quantos absorventes essas mulheres recebem por mês num presídio, né, em situação de privação de liberdade. Então, o que eu quero dizer assim, o que de fato são consideradas, o que de fato são coisas femininas, por exemplo, uma coisa super feminina, uma vulva bem dilatada lá com o bebê coroando. Isso é super feminino. Não tem nada mais feminino do que isso. Não tem nada mais, não.
É muito feminino, isso é uma coisa exclusivamente feminina. Menstruar é uma coisa exclusivamente feminina. Então, existem sim essas coisas. Só que essas coisas não são acessadas por quem? Pelos homens. Então, essas são consideradas coisas menores. Nós somos até envergonhadas por causa delas. Né? Enquanto que a outra parte, que é a parte acessível aos homens, que é exatamente essa questão da feminilização da aparência, é considerado mais essencial da mulher do que o que de fato é exclusivamente feminino. Eu concordo, é isso mesmo, é isso que a gente está falando desde o início, sabe? E aí é a negação do nosso corpo enquanto um corpo que produz coisas, um corpo que reage, né? A gente esquece tudo isso e a gente inventa novos padrões para dizer que é outra coisa, né? A feminilidade é outra coisa. Então, assim, características naturalmente inerentes às mulheres, elas são estigmatizadas, elas são escondidas, e, e aí eles inventam outras coisas que estão relacionadas diretamente à dominação, né? Desculpa. Porque aí, por exemplo, tem outras coisas que são inerentemente mais femininas e que estão ligadas à feminilidade. Por exemplo, a tradição de atar os pés das mulheres na China, né? Isso acontecia exclusivamente com mulheres e não é natural, né? É uma coisa imposta. E aí, como que a gente lida com essas coisas, né? A gente pega coisas artificiais e assume que são nossas. Um outro caso que aconteceu esses dias, uma amiga minha estava contando que ela estava lá na universidade e aí as amigas dela estavam em volta de uma mulher muçulmana que estava vestindo uma calça comprida e um véu. E aí as mulheres chegaram pra ela e falaram: "Ó, cara, como é que você aguenta? Você não precisa usar véu. Isso é limitante, isso eh, estão querendo te conformar e não sei o que, não sei o que". Ela falou: "Ó, se vocês acham que eu não sou livre porque eu uso véu, eu acho que vocês não são livres porque vocês estão o tempo todo se depilando, não vivem sem maquiagem, usam umas roupas que limitam os movimentos de vocês. Então, assim, como que tudo isso é uma merda, né, no fim das contas. E como que dependendo da cultura, ainda que varie, né, esses aspectos limitantes, esses aspectos, eh mutilatórios, né, inclusive literalmente mutilatórios. Aqui no Brasil a gente faz cirurgia, estética, que eles chamam de cirurgia estética, mas, tipo, a gente mutila corpos de mulheres à torto e à direito, né. Mulheres têm zilhões de problemas com cirurgias plásticas por aí, e a gente age como se isso fosse ok, né, como se isso, viesse da escolha da mulher inclusive, né, a mulher quis, tirar uma parte saudável do corpo dela, a mulher quis colocar uma coisa artificial cirurgicamente no próprio corpo. Falando em Brasil também, um exemplo muito forte de como a feminilidade atua contra as mulheres, a gente pode pensar na questão do casamento infantil. Porque, assim, existe um estereótipo de que as mulheres são mais maduras, né? As meninas, são mais responsáveis que os meninos. Pode até ser que isso se verifique na realidade, mas a gente tem que ver que isso não é natural. Tá? As meninas, elas não nascem mais responsáveis que os meninos. Elas têm responsabilidades delegadas a elas que os meninos não têm. Né? Quando você vê, por exemplo, de cuidados com a casa ou com os irmãos mais novos, quase sempre são meninas que fazem. Tem, por exemplo, lavar louça. 77% das meninas brasileiras lavam louça em casa, quando 13% dos meninos fazem o mesmo. Então, a disparidade é muito grande. Tá? Então, as meninas, elas acabam ficando mais responsáveis, eventualmente, por causa da delegação de tarefas que a gente dá a elas, e os meninos a gente deixa irresponsáveis mesmos, né, fazendo homens bostas, como a gente conhece. Na questão do casamento infantil, por exemplo, essa ideia é muito forte, porque quando você faz pesquisa com as pessoas e perguntam se eles acham que é normal a menina casar e o menino, as pessoas acham que menina é normal, tá? Porque a menina, ela tá apta a casar quando ela já sabe cuidar da casa, quando ela já pode ter filhos. E os meninos, eles só poderiam casar quando eles tivessem uma renda considerada suficiente para manter uma casa, ou seja, eles teriam que ser os provedores. E quem são provedores são homens mais velhos, né? Então, quando a gente pega os números do casamento infantil no Brasil, a gente tem que 36% das mulheres brasileiras casaram antes de completar 18 anos, né, um pouco mais de um terço.
E se você pegar meninas mais novas, 11% das mulheres brasileiras casaram antes dos 15 anos de idade, né? Então, e isso é um ciclo que perpetua a pobreza, que tira meninas da escola, né, que afasta mulheres do convívio social, porque as meninas casadas com homens, normalmente elas são limitadas, né, para sair de casa e esse tipo de coisa. Então, é um exemplo de como a feminilidade atua diretamente contra, né, as mulheres, contra as meninas, e que está muito presente no Brasil, né? As pessoas costumam achar que isso é tipo coisa de outros países, de Oriente Médio, no Diabo a 4, mas é extremamente presente na América Latina, né, e aqui não é diferente. E também uma coisa assim que eu acho que é interessante, assim, essa coisa de falar que o menino ele é menos, né, amadurece mais cedo, a menina amadurece, aliás, amadurece mais tarde, a menina mais cedo, porque eu acho que também nessa primeira infância, né, na socialização aí até os 7 anos, as meninas elas não são ensinadas a odiar o masculino, o que é considerado masculino. Mas os meninos, eles são ensinados que tudo que é feminino neles é ruim, então, obviamente, nas meninas também. E aí você cria essa dinâmica muito, muito louca, aonde desde pequenininha, né, você vai criando essa vergonha na menina, essa dependência, e nos meninos você vai criando esse desprezo. Eu vi outro dia numa página, achei muito interessante, esse exemplo com cores. Eu vejo isso com minhas sobrinhas e meus sobrinhos que são pequenininhos, que assim, uma menina, ela, por exemplo, ela vai usar azul, ela vai usar rosa, ela vai usar verde, essa febre de unicórnio e arco-íris que nos digam isso, você vai em qualquer sessão infantil, a sessão feminina, você vai ter isso, assim, né? Várias cores, muito glitter, tem rosa predominante, rosa e lilás, mas enfim, ela usa outras cores e não é considerado que não seja bom, enfim. Os meninos não, quer dizer, os meninos eles já aprendem desde muito pequenininhos que o rosa é de menina, né? Então, enquanto que as meninas não são, eu estou usando o rosa e o azul, obviamente, para representar o que eu estou falando, né? Mas assim, enquanto que as meninas não são ensinadas a achar que o azul, ou o que é masculino, é ruim, os meninos, eles são ensinados que o que é feminino é pior, é mais baixo, é inferior. Então, já começa ali na primeira infância, entendeu? E vai muito além da casa, dessa socialização feita pelos pais ou pelos outros irmãos. Isso vai adiante, isso vai na escolinha, e é reforçado pelos pares do menino. Então, se você diz que um menino é uma mulherzinha, né? Você está xingando esse menino, isso é um xingamento. Isso é muito louco, porque vai formando aí essa personalidade, esse psicológico, desde muito cedo, né? E o desprezo pelas mulheres continua depois da primeira infância também, né? Justamente, eu acho que principalmente por causa da pornografia. A pornografia ela vai chegar muito cedo nos meninos e vai ensinar eles que as mulheres são objetos, né? Vai ensinar eles a desprezar as mulheres. E essa hipersexualização já de mulheres e de meninas, ela machuca muito as meninas, tá? Tem estudos da Associação Psicológica Americana que faz conexão direta entre essa sexualização e problemas como ansiedade, depressão, distúrbio alimentar, né, baixa autoestima. E ela está presente em toda parte, né? A gente tem um conceito que eu acho que é da Gayle Dines, que é da pornificação da cultura, que fala que a pornografia hoje é um modelo pela qual a mídia representa o corpo feminino. Então, se você vai pegar cantoras pop ou cinema, televisão, né, vai ter sempre uma mulher seminua lá no clipe musical e tal, com homens mais velhos, muitas vezes, né? E essas imagens, elas bombardeiam a gente o tempo inteiro. E são imagens que antes eram consideradas pornográficas, lá na década de 60, 70. Hoje em dia é cultura pop. Hoje em dia as meninas já se enxergam nesse ideal pornificado do que é ser mulher também, né? E, por outro lado, os meninos olham aquilo e aprendem a desprezar mulheres. A pornografia, a cultura pop e essa pornificação cultural generalizada, elas são, esse produto capitalista mais gritante e conformador, né, das nossas subjetividades, assim. Eu me lembro de quando eu era nova, eu lembro de quando começou isso, eu lembro que
Minhas primas e eu, a gente já comprava aquelas roupas de lycra do El Chan e dançava rebolando, né, a gente dançava na boquinha da garrafa e tal. Mas eu me lembro que ainda tinha uma parcela de pais e uma parcela de avós e avós que achava aquilo meio estranho. Era uma coisa que acontecia aos domingos, estava todo mundo meio embebedado, assim, e tal, às vezes era engraçado, mas os nossos ídolos, assim mesmo, as nossas referências, não eram, né, mulheres seminuas dizendo que estar seminua é o que representa o poder, né. Não existia essa reivindicação do poder através da do pornô, né, do pornográfico, assim. E cada vez mais cedo os meninos estão sendo educados pela pornografia, né. Eu estava numa palestra recentemente sobre pornografia e um menino que estava sentado do meu lado falou que começou a assistir pornografia com 7, 8 anos de idade, que foi muito impactante pra ele ter contato com isso. Ele falou que ele lembra de ter assistido, era um menino jovem, né. Ele falou que a primeira vez que ele viu, ele não entendeu nada, né, ele ficou muito assustado, e aí os primos dele riram dele e tal, e que ele foi se acostumando, né. E parece que a gente também foi sendo empurrada pra essa cultura pornográfica aos poucos e se acostumando com esses modelos de feminilidade, esses novos modelos aí, cada dia, que cada dia engessam mais, né, engessam mais a infância, engessam mais a juventude das meninas, empurrando a gente para o consumo, né, para o abate mesmo. Mais uma vez, assim, o que me veio aqui à cabeça é essa coisa da pornificação, né? Eu tenho, assim, duas considerações que eu sempre observo, assim. Embora o corpo feminino esteja exposto, né, em todo canto, eu vi pesquisando recentemente para uma coisa que até propaganda de isca de peixe, isca para pescar, usava um corpo feminino lá, o anzol segurando, tipo, o sutiã da mulher. Então, assim, apesar de toda essa pornificação, mais uma vez, por exemplo, coisas como amamentação, isso não é bem visto, ou isso não é visto como uma coisa desejável, entendeu? Uma mulher colocar a mama lá e amamentar, isso não é uma coisa desejável, assim. Ao contrário, tem gente que faz cara de nojo, né? Tem gente que acha que tem que colocar um paninho, tem gente que acha que tem que ir no banheiro amamentar os bebês. Então, assim, não precisa, não é só uma questão de expor, mas tem que expor de uma maneira sexualizada, de uma maneira erotizada, mas para essa questão de servir ao sex appeal masculino, de servir aos homens, né? Então é para expor o corpo, sim, mas desde que sirva para meu objeto de punheta. E a outra coisa também que vocês falaram aí, assim, dessa coisa da construção da sexualidade masculina, eu percebo muito com as minhas alunas, que são adolescentes, aí na faixa de 14, 15 anos, que as meninas também estão sendo educadas por esse modelo pornográfico, né? As meninas também veem pornografia, e o que é que a pornografia diz? A pornografia diz que o não é sim, né? A pornografia diz que bater, cuspir, estrangular, né, sentir dor, que isso é o normal, que tá certo, que tá bom. Então, você tem esse mal encarnado, alguém falou essa palavra agora recentemente, essa expressão, que é esse novo paradigma que está ensinando não só os meninos, está ensinando as meninas também, né? As meninas, elas passam, então, a achar, embora com as minhas alunas, ai, professora, que bom que a senhora falou isso, porque eu sentia que aquilo dali, eu não queria fazer aquilo, mas assim, se eu não fizesse, ia ter tipo outra que fazia, ou então o menino ia dizer que eu era muito pudica, né, muito fresca, muito doce, voltando também para aquilo que a gente começou a falar no começo, né, que é esses dois lugares, de santa e de puta, né, sempre variando aí nesses dois lugares. Então eu só queria pontuar isso aí também, que é essa questão de que a pornografia também está ensinando as meninas, certo? Elas começam a ver um pouquinho mais tarde, mas elas também veem muita pornografia, também veem pornografia,
essas meninas mais novinhas, eu estou falando aí dessa faixa de 15 anos, e está moldando também a sexualidade dela, certo? É uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa. Isso que você falou da amamentação é muito interessante, porque é uma nudez, só que não é uma nudez ligada ao consumo masculino. Por isso ela não é tão aceita na nossa sociedade como é a nudez da pornografia, ou a nudez da cultura pornificada, de uma forma geral, né? Porque o consumidor, na nossa cultura, né, o consumidor ele é sempre um homem. Mesmo que o produto se dirija à mulher, esse produto ele é feito para as mulheres ficarem mais atraentes para a visão masculina. Então, tudo que é oferecido especificamente à mulher é pensando no consumo masculino também, tá? Toda a nossa sexualidade, o trabalho das mulheres na maternidade, eles são expostos na publicidade como qualidade à disposição dos homens, né? Os homens que tenham dinheiro suficiente para comprar, né? Essa ideia é da Marilyn French, tá? Na Guerra contra as Mulheres. É muito interessante esse livro, aliás. É isso, assim, a gente, todas nós, né, todas as mulheres, independente de classe, raça, nacionalidade, com algumas poucas variações, todas nós somos e fomos feminilizadas, né. E é isso, educadas. O que que significa isso, né, em termos gerais? A gente foi educada para viver a serviço dos homens, né. Uma ferramenta principal do patriarcado para nos manter submissas, uma ferramenta para nos manter no nosso devido lugar, de subserviência, né. E para servir a heterossexualidade também, né, porque a gente, não pode esquecer que a gente está desde o início aqui falando de como os nossos corpos estão a serviço de homens, 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 homens. E aí, né, como é que ficam as mulheres lésbicas nessa história, né? Como é que pode existir uma outra possibilidade de sexualidade que não é hétero? Se a gente entende que desde que a gente está na barriga das nossas mães já estão criando a gente para docilidade, para servir homem, para ser esposa, para ser mãe. Eh, é importante lembrar que todas, né, então mesmo as mulheres que não reproduzem tanto a artificialidade da feminilidade que a gente está falando desde o início, mesmo as mulheres que não aparentam, eh eh, a feminilidade, mesmo as mulheres que são lésbicas visíveis, essas mulheres também passaram pelos processos feminilizatórios, né, elas também foram educadas nessa mesma sociedade. Então, é muito difícil a gente conseguir entender é isso, né, tudo isso que a gente já falou, é para além da artificialidade, e romper com esses padrões de feminilidade não significa, né, simplesmente tirar o que é artificial do nosso corpo, né. Significa uma mudança de comportamento que a gente vai ter que vigiar para o resto das nossas vidas, porque a gente foi educada para agir dessa determinada forma, né. E como é que a gente faz, né, para se livrar dessa pressão pela perfeição, dessa pressão, pra agradar homem, dessa pressão que a feminilidade impõe pra gente? O que que vocês acham? Eu acho que é muito complicado mesmo. Eu não tenho uma receita pronta, né? Gostaria de ter e apresentar agora, mas eu não tenho. E é muito difícil, justamente se você vê, por exemplo, mulheres lésbicas que você comentou, elas escaparam de se relacionar sexualmente com os homens, que é uma das principais ferramentas do patriarcado, né, a heterossexualidade. Mas muitas mulheres lésbicas ainda priorizam homens nas suas relações, nas suas outras relações, né? Então é uma coisa muito complicada de escapar. Para você conseguir realmente inclusive as mulheres lésbicas, elas usam até 2 termos, né, a parte da teoria feminista lésbica usa 2 termos para diferenciar, essas coisas. Uma é a lesbianidade, que está ligada ao comportamento sexual, e o lesbianismo, que é mais político, né, que denota você priorizar mulheres em todos os aspectos da sua vida e buscar realmente um mundo ginocentrado. Eu acho que é o caminho ideal, assim, né, extremamente complicado, mas é o caminho ideal. Eu tenho um exemplo de como é importante você se cercar de mulheres, que é quando eu estava estudando a mutilação genital feminina, que é outro aspecto também da feminilidade, né, também para marcar
mulheres é uma demarcação de beleza em algumas sociedades, uma demarcação de dizer que a menina pode ser uma esposa um dia, né, pode ser desejada por homens, mas justamente porque eu ia falar desse exemplo de como é importante as mulheres ficarem juntas e falarem dos seus problemas e conversarem umas com as outras e terem um mundo em que elas se cerquem de outras mulheres, justamente porque é muito difícil você escapar da mutilação genital feminina em sociedades que fazem ela como um rito de passagem. Né? Porque se você não a faz, você vai ser ostracizada naquela sociedade. Você vai ser a mulher puta e não a mulher para casar, né? Mas muitas mulheres acham isso problemático, porque elas passaram por aquilo e elas não querem fazer nas suas filhas. Só que elas só sabem que grande parte das mulheres pensam como elas quando elas conversam umas com as outras. Então, uma forma de você manter essa tradição é justamente você separar as mulheres, não deixarem elas irem para o espaço público. Quando você consegue juntar mulheres para conversar sobre esse assunto, é muito provável que saia dali um grupo que vai lutar contra a mutilação genital feminina. Tá? Tem vários exemplos disso que aconteceram em comunidades que praticavam e acabaram por abandonar a prática só porque mulheres começaram a conversar sobre o assunto. Então é muito importante você realmente se cercar de mulheres e conversar com mulheres. Não é uma receita para tudo, né, como eu disse, mas eu acho que é um dos caminhos mais válidos para a gente conseguir escapar dessa feminilidade, desse padrão imposto a nós. Então, eu vou contar de novo essa história que eu já contei no podcast anterior, mas é porque ela é muito, para mim, muito emblemática do quanto a feminilidade serve ao homem, né? Essa coisa, a feminilidade, essa parte externa dos símbolos mesmo, né? Quando eu descobri o feminismo, eu obviamente comecei a questionar isso. De onde vem esse meu gosto, né? E eu comecei então a abrir mão, que foi como eu fui conseguindo desconstruir um pouco esse processo de feminilização, exatamente nessa parte estética. E quanto mais eu saía desse modelo de feminilidade, ou seja, cortei o cabelo curto, parei de usar maquiagem, parei de depilar, perna e sovaca, parei de, enfim, tudo isso, usar sapato alto. Eu nunca fui super feminina, mas enfim, quando eu parei essas coisas, eu comecei a ser percebida como lésbica. Foi muito interessante, porque eu fui vendo isso acontecer e eu achei, assim, curiosíssimo, entendeu? Porque é isso, assim, caiu aquela ficha, assim, muito grande. Então eu acho que um caminho é esse que a Melina falou, que é ginocentrar o máximo possível as nossas relações, e eu digo isso em relação a tudo mesmo, assim, quem a gente lê, quem a gente ouve, também apoiar outras mulheres que estão fora desse padrão, né, de demonstrar essa feminilidade e não, tipo, esculhambar com elas ou, sabe, fazer gozação, mas tentar estar do lado dela, tentar apoiar essas mulheres, mesmo que não seja a sua escolha pessoal, escolha, né? Lá estou eu falando escolha, porque não é uma escolha. Enfim, esse podcast seria horas e horas. A gente já está em 1 hora, mas isso renderia muito tempo. E então, para mim, esse processo de desconstrução da feminilização da minha pessoa, do meu ser, do ser humano que eu sou, foi muito interessante começar isso por esse lado da aparência, porque isso também coloca a gente muito mais cara a cara com, peraí, então eu estou fazendo isso por quem? É por mim mesmo? Né? Eu estou por mim mesma ou eu estou fazendo isso para mostrar para os homens e também para as mulheres que eu tô, enfim, que eu tô me comportando como se espera que uma mulher se comporte. Então, embora eu não tenha também, eu adoraria ter uma solução para isso, não tenho uma solução, mas se eu fosse dar, assim, também uma dica, vamos dizer assim, seria isso, ir abandonando na medida em que for possível, porque também a gente sabe que nem sempre é possível, né? Uma série de trabalhos, de empregos exigem isso, funções sociais exigem isso, mas eu acho que também pode ser um bom começo, assim, tentar abrir mão e ver, sabe, ver a reação das outras pessoas, ver a sua própria reação diante daquilo, e acho que é uma maneira de também tentar um pouco desconstruir isso dentro da gente. A gente tem, algumas mulheres, né, inclusive a própria Bell Hooks, ela diz que
um caminho muito importante para a gente conseguir se conectar com outras mulheres é olhar para a própria misoginia, né, e para o próprio tomar conta do próprio auto-ódio. Então, assim, eu acredito que essa coisa de abandonar os padrões estéticos que são forçados pela feminilidade, que isso pode sim ser um bom caminho para você ver o quanto você se ama de verdade, né, o quanto que você se ama sem a maquiagem, o quanto que você se ama sem o salto alto e sem tudo isso que as meninas estamos sendo educadas, serem, sintomas e sinais de mais ou menos mulher, né. Mas por outro lado, a gente tem o Triunfo da Masculinidade, que é esse manifesto que a Margarita Pisano construiu com as companheiras dela, que ele dá caminhos que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, com o que a Melina falou e com o que a Arpia falou, que é entrar em contato com outras mulheres, né, se cercar de mulheres, ouvir as mulheres, entender que a gente faz parte de uma mesma classe, né. E aí para isso a gente com certeza precisa abandonar a fofoca, precisa abandonar a misoginia internalizada, e isso não acaba, é um processo que não acaba, é um processo que a gente tem que se vigiar a vida inteira, né. Um outro caminho que elas dão é observar a história das mulheres, né, recuperar a história das mulheres, a história não contada. Entender o que as mulheres já escreveram, entender o que elas falaram sobre suas próprias vidas, e é muito massa quando a gente faz isso em grupo, né, com outras mulheres que também estão querendo se desconstruir de todos esses aspectos que a feminilidade impõe pra gente. Então encontrar com mulheres para falar da própria experiência e também ler experiências de outras mulheres, ler teoria feminista, recuperar a história de mulheres, também é um caminho para se livrar da feminilidade, né. Um outro caminho que elas falam é a educação feminista, né, que é algo que a gente bate na tecla o tempo inteiro, né. Como é que a gente vai educar as novas, os novos seres humanos que estão nascendo? Como que a gente vai educar as meninas? Como que a gente vai educar os meninos sobre sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, né. O que é a feminilidade, o que é a masculinidade, como a feminilidade e a masculinidade, na verdade, só servem pra dominação e submissão de uma determinada parcela da população, né. E aí, esses são 3 caminhos que elas oferecem, né, o abandono do auto-ódio, da auto-misoginia, o encontro com outras mulheres e o resgate da história das mulheres, né, e também a educação feminista. Eu acho que isso dá bastante conta, né, de acabar com esse padrão opressor da docilidade e da submissão que a gente vem colocando mulheres ao longo de milênios, né. E aí com isso eu queria despedir, porque a gente também já deu aqui o tempo que é aceitável de podcast. Eu queria agradecer a todo mundo, queria que a Mel e a Arpia se despedissem também. Eu quero, para me despedir, falar uma frase do livro do Triunfo da Masculinidade, da Margarita Pisano, já que a gente falou tanto dela, que é justamente sobre acabar, né, com a masculinidade. E ela fala assim: desmontar a ordem simbólica da feminilidade é um dos territórios políticos mais importantes para a construção do movimento feminista autônomo e independente. Muito mais importante que acender as pequenas parcelas de poder que a masculinidade nos dá. Então é isso. A gente deveria tentar abandonar mesmo a feminilidade, abandonar essa ordem simbólica e não tentar nos inserir também na masculinidade. Tentar criar, né, sermos criativas e trazer uma coisa nova para a nossa sociedade que seja muito mais libertadora do que a feminilidade ou a masculinidade. É isso. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a conversa muito massa. A gente teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu quero dizer que é possível. É possível. Começa aos pouquinhos, começa como você achar que sabe, que vai dar para você, sem grandes dramas também. A gente vive, né, recaindo em algumas coisas, mas, enfim, começar. O negócio é começar e ler mulheres, ouvir mulheres, saber da história das mulheres e encarar as nossas próprias, o que é que a gente chama de gosto, o que é que a gente chama de, a minha personalidade, é o jeito que eu sou.
Então, começar a ver de onde é que isso surgiu, para quem isso serve, como sou eu só como ser humano, né? Então, é isso. Mas é possível, tá, gente? É possível. A gente está sempre fazendo isso nesse processo e é possível. Foi massa, obrigada aí pela audiência. Muito bom sempre conversar com vocês sabem, sou apaixonada. É bom principalmente porque a gente começa a acreditar que é isso, que existe uma sociedade possível melhor para todo mundo, né. Obrigada quem tá ouvindo, a gente tá em basicamente todas as redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, a gente tem um site, tudo QG feminista, muito fácil de encontrar. E agora nessa versão podcast, espero que vocês estejam gostando. Para entrar em contato com a gente nas redes sociais também, a gente tá sempre respondendo, na medida do possível, sempre dando apoio aí, fortalecendo outras mulheres. Obrigadão, gente, valeu.